A paz do Senhor, seja muito bem-vindo nesse canal. Como você está? Como está o seu coração? Você tem separado um tempo para o Senhor? Você tem buscado a palavra do Senhor? O que você tem feito para que cada vez mais o Senhor reine no teu coração? Hoje eu trouxe um assunto interessante, teológico, e você passará a conhecer um pouco mais a Bíblia. Hoje vamos falar dos livros históricos. O que são os livros históricos? Bem, os livros históricos são um conjunto de livros da Bíblia cristã, do Antigo Testamento, que vem depois do Pentateuco. Nesses livros é descrita a história de Israel, o povo de Deus. Desde a conquista da Terra Prometida até perto da época do Novo Testamento. Aqui nestes livros encontramos mais do que uma crônica, ou seja, mais do que uma história contada, criada ou inventada, né? Aqui nós contamos uma história verdadeira, uma história de amor vinda do nosso Deus. Os principais fatos, a mais importante interpretação dos acontecimentos da parte da fé. Qual a importância dos livros históricos? Bem, esses livros são muito importantes. Neles relatam, narram como Deus se revela ao homem, como ele se apresenta e qual a sua mensagem revelada. Deus não é abstrato, mas que ele se revela através da sua história, a sua palavra. Quantos são os livros históricos? Bem, os livros históricos no catolicismo são 16, que são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas, Esdra, Tobias, Judite, Esté e 1º e 2º Macabeu. Na Bíblia protestante, são 12 livros, sendo eles Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis, 1º e 2ª Crônicas, Esdra, Neemias e Esté. Estes livros relatam a conquista da Terra Prometida, Canaã, e do estabelecimento da nação de Israel. Naquele território, vamos conhecer a classificação dos livros históricos. O primeiro livro é o livro de Josué. E o propósito do livro é de trazer à memória dos israelitas, inclusive das gerações futuras, 2 fatos importantes. A terra prometida era uma dádiva de Deus e suas posses eram o cumprimento da palavra do Senhor, da promessa que o Senhor tinha feito àquele povo, que começou como uma promessa a Abraão, que passou a Isaac, Jacó e continuou por intermédio de Moisés. Estava para se cumprir sob a liderança de Josué. A fidelidade da geração de Josué seria provada na batalha. Ao nascer, recebeu o nome de Oséias,
no hebraico quer dizer salvação. Mas Moisés o chamou de Josué, que no hebraico quer dizer o Senhor salva. Parte do livro foi escrita após a sua morte. A tradição o identifica como o principal autor de sua obra. Josué foi preparado por Deus para liderar os israelitas. O primeiro livro histórico é o de Josué. Josué, sucessor de Moisés, narrado a história de Israel. Nele relata a ocupação da terra de Canaã pelos israelitas. Você observa isso em Josué capítulo 1, no versículo 12. A divisão da terra, em Josué capítulo 13, 22. E os últimos conselhos de Josué e a sua morte, Josué 23, 24. Você pode ler para que você venha ter mais conhecimento e conhecer de perto a história maravilhosa. Agora vamos conhecer o livro de Juízes. Bem, este livro é assim chamado porque se referia à história de 13 ou 14 supremos magistrados, libertadores do povo, a quem era dado o título de juiz. Eles foram indivíduos de Deus em várias ocasiões, levantados das diversas tribos. As diversas tribos que existiam naquela época foi-se tirado. E a quem a Deus dotou de coragem, sabedoria ou piedade extraordinárias, habilitando-os assim a serem libertadores e governadores do povo. Sua autoria é duvidosa, mas é legítima a sua escrita, a escrita do livro de Juízes. Apesar do livro não conter nenhuma declaração explícita da autoria, a tradição atribui a Samuel. O propósito deste livro é descrever a história de Israel de um ponto de vista teológico ou espiritual. Narra um dos períodos mais sombrios da história de Israel, descrindo com honestidade, sem esconder os repetidos fracassos do povo de Deus, pois eles se mostravam infiéis a Deus quando não tomou posse da terra prometida, conforme Deus havia ordenado. Por causa da infidelidade daquele povo, infelizmente, eles não receberam a terra prometida naquela época. E agora vamos falar um pouquinho também do livro de Ruth. Bem, o livro de Ruth descreve a direção da providência de Deus na vida de uma família israelita. Na Bíblia hebraica, faz parte dos chamados escritos sagrados, uma subdivisão dos 5 pergaminhos que se liam em públicos nos dias de festa de Israel. Seu autor não está identificado no texto, mas o Talmud e a tradição judaica sugerem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel, tendo em vista a semelhança da linhagem entre os livros de Ruth, Juízes e Samuel. Como também sugerem Davi e Ezequias, mas nenhum deles se afirma, tá, gente? Eles só sugerem, mas não têm a certeza. Bem, essa história começa e termina em Belém, na tribo de Judá, com uma passagem por Moabe. Moabe, uma nação pagã, uma nação que não conhecia Deus, que não aceitava Deus. Em Gênesis você percebe que Deus deixa claramente através dos profetas o julgamento de Deus contra Moabitas, inimigos perpétuos de Israel. Observe em Isaías 15, de 1 a 9. Podemos observar neste livro a providência divina que vai do capítulo 1 ao capítulo 16, ao versículo 16 e 17.
compromissos nos relacionamentos, amizades entre mulheres, amor romântico, redenção e reconciliação. E muito mais você vai encontrar nesse livro. Histórias maravilhosas e tremendas. Agora vamos conhecer um pouquinho dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Bem, esses livros, na tradição hebraica, eram originalmente o único livro da Bíblia hebraica, ou conhecida como Livro de Samuel, ou simplesmente Samuel, que traduzido dizia: o nome de Deus, seu nome é Deus, ouvido de Deus e também pedido de Deus. Então, você encontra vários versículos na Bíblia revelando esses nomes, né, que recebeu este livro. Alguns dos relatos foram escritos por Samuel, onde ele, Samuel, Natã e Gate registraram muitos dos atos de Davi. O primeiro livro era para mostrar o surgimento e desenvolvimento da monarquia em Israel, bem como a necessidade de seus líderes reverenciarem e obedecerem a Deus. E o segundo livro foi escrito principalmente para apresentar ao povo hebreu os fatos e as implicações do reinado de Davi. Relata a história de Eucana, pai de Samuel, e mais outras histórias maravilhosas que você encontra neste livro. Já o livro de 1 e 2 Reis, bem, eles são literalmente ligados ao de Samuel e formam um livro canon judaico. Sua atual divisão serve aos 70 e a Vulgata. Tradicionalmente, eles acreditam que foram escritos por Jeremias e seu secretário Baruque. Os relatos vão desde a morte de Davi até o cativeiro de Ezequias, o último rei de Judá. O ministério de Eliseu e Elias, que são considerados profetas dos milagres. O propósito desses livros era uma narrativa habitual, mas antes a história é escrita a partir de um ponto de vista teológico específico, com um propósito em mente também. Como também você vai ver outros relatos. Acasias de Israel. O manto de Elias cai sobre os ombros de Eliseu. Jorão de Israel, o último rei da dinastia. História de Eliseu, Joarão e Acasias de Judá. E em 1 e 2 Crônicas. Esses livros, as escrituras hebraicas, formam crônicas em um só. Você já ouviu falar em Jerônimo, falecido em 420 d.C.? Bem, ele adotou esta divisão na Vulgata Latina. O que eram os 70? No título, a frase hebraica que significa Atos dos Dias, ou relato dos acontecimentos diários. Estes livros contêm relatos de acontecimentos posteriores à época de Esdras e foi escrito para dar perspectivas e continuidade às histórias aos hebreus, que enfrentam tarefas herculeares em sua volta do exílio. Podemos dizer que esses livros relatam os mesmos fatos ocorridos nos tempos de 2 Samuel e 2 Rei, mas com outra perspectiva, mostrando a história da religião dos descendentes do rei Davi, mostrando sempre a importância da religião e como os reis adoravam a Deus e ensinavam o povo a adorar a Deus. Também fala da rainha do sul, desde o sangue de Caim e Abel até o sangue de Zacarias e muito mais. O livro de Esdras continua o término da narração de 2 Crônica.
O povo já era cativeiro da Babilônia, sendo que Esdras registra a história dos 2 retornos de Israel. Não se confirma o autor, mas poderia ser o próprio Esdras, mostrando a fidelidade de Deus em restaurar a Judá. Ou seja, Javé é soberano e fiel, e a sua aliança e os seus propósitos redentores que não podem ser frustrados por ninguém nem por nada. Esdras é uma forma aramaica da palavra ezer. Em hebraico quer dizer ajuda, ou talvez seja Iavé, ajuda. O livro de Neemias, escrito por ele, Neemias, seu propósito narrar a construção material dos muros e também a restauração espiritual do povo de Jerusalém. Sua reforma ajudaram a preservar e identificar a identidade judaica, protegendo o povo da comunidade pagã até a chegada do descendente prometido de Abraão, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Este livro é o último relato da história de Israel no Antigo Testamento, antes dos anos de silêncio do período intestamentário. Agora vamos para o último livro, o livro de Esther. Bem, o livro de Esther conta a história dos judeus que preferiram ficar na Pérsia, ao invés de retornar a Israel. Seu autor é desconhecido, seu propósito é explicar a origem do feriado judaico, o de Purim, uma comemoração de livramento. Ela traz encorajamento e esperança aos judeus, que como Esther e Mordecai. O livro termina com o avanço de Mardoqueu para a posição de segundo depois do rei assírio. Aqui você conheceu um pequeno trecho dos livros históricos. Vamos fazer um pequeno resumo rapidinho dos livros históricos? Para confirmar o nosso pequeno resumo, os livros históricos são 12. Josué trata da conquista de Canaã. Contém as histórias do milagre da passagem do Rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó, a vitória sobre as 7 nações cananeias, a divisão da terra prometida e, finalmente, a morte de Josué com 110 anos. O livro de Juízes, várias libertações por meio dos 15 juízes. Ruth, a linda história de Ruth, uma ascendente de Davi e de Jesus Cristo. Em 1 e 2 Samuel, relatam a história de Samuel, da implantação da monarquia, sendo Saul o primeiro rei ungido por Samuel, o último juiz, e a história de Davi. Em 1 e 2 Reis, relatam a edificação do Templo de Jerusalém, a divisão do reino, os mistérios de Elias e Eliseu. Ainda em 2 Reis está relatado o cativeiro do reino do norte pelos exércitos assírios e do sul com o poder caldeu de Nabucodonosor. Em 1 e 2 Crônicas registram o reinado de Davi, Salomão e do rei de Judá até a época do cativeiro babilônico. Esdras relata o retorno de Judá do cativeiro babilônico com Zorobabel e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Neemias relata a história da reedificação das muralhas de Jerusalém. Esther relata a libertação dos judeus. Este é o estabelecimento da festa de Purim. E assim nós terminamos o nosso vídeo maravilhoso com o conhecimento dos livros históricos. Seja muito bem-vindo nesse canal, não deixe de dar o seu joinha, ajude esse canal a crescer e que o Senhor te abençoe. Shalom!